Hoje, dentro da série Histórias de Sabedoria, vou falar sobre a parábola dos talentos. Fique aqui e confira. Olá, eu sou Israel Fogel e você está no canal do Escritor de Sucesso. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Pois é assim como um homem que, partindo para outro país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada qual segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido um só, foi-se e fez uma cova no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu senhor. Chegou também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu senhor. Chegou por fim o que havia recebido um só talento, dizendo: Senhor, eu soube que és um homem severo. Ceifas onde não semeaste, e recolhes onde não joeiraste. E, atemorizado, fui esconder o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Porém, o seu senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso. Sabias que ceifo onde não semeei e que recolho onde não joerei. Devias, então, ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, teria recebido o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a tudo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Ao servo inútil, porém, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá o choro e o ranger de dentes. A parábola dos talentos está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 25, 14 a 30, e no Evangelho de Lucas, capítulo 19, 12 a 27. Porém, as duas não são idênticas e foram pronunciadas por Jesus em ocasiões diferentes de seu ministério. A parábola dos talentos foi contada por Jesus praticamente na véspera de sua morte, isto é, na semana em que foi traído. Jesus fala nessa parábola sobre um homem, dono de propriedades, que prestes a viajar, confiou seus bens a seus servos. Para um servo ele deu 5 talentos, para o outro servo deu 2 talentos e para o último deu 1 talento. Esse talento confiado aos servos era uma unidade monetária em uso na época. Estima-se que o talento equivalia a 6.000 denários, sendo que um denário era o salário pago pela diária de um trabalhador comum. Logo, um talento equivalia a quase 20 anos de trabalho para a maioria dos trabalhadores da época. Naturalmente, esse proprietário era um homem muito rico e, em sua ausência, ele esperava que seu dinheiro não ficasse parado. Quando ele confiou tais quantias a seus servos, obviamente ele esperava por rendimentos.
Outra característica interessante é que esse senhor confiou quantidades diferentes de dinheiro a cada servo. Ou seja, ele sabia muito bem que uns possuíam mais habilidades para os negócios do que outros. Sob essa lógica, cada servo recebeu uma quantidade adequada de talentos para administrar. O servo que recebeu 5 talentos conseguiu dobrar esse patrimônio, assim como também o fez o servo que recebeu 2 talentos. Já o servo que recebeu apenas 1 talento, enterrou esse talento e ficou aguardando a volta de seu senhor. O costume de enterrar no chão quantias de dinheiro ou tesouros diversos era uma prática muito comum naquela época. Quando o patrão retornou de viagem, os servos que multiplicaram os talentos apresentaram seus resultados. O proprietário aprovou os resultados obtidos e ainda prometeu confiar aos servos bens ainda maiores. Além disso, ele também convidou os servos a participar de sua alegria, ou seja, comemorar com ele. O grande significado da parábola dos talentos enfatiza o princípio de que cada um recebe dons e oportunidades. E o servo fiel é aquele que, independentemente da quantidade recebida, ele age com responsabilidade e diligência, valorizando os bens do seu Senhor. Podemos aplicar em nossas vidas várias lições presentes nesta parábola dos talentos. A parábola dos talentos ensina que Deus não é injusto. Nosso Deus nos concede talentos, dons, habilidades, oportunidades, de acordo com nossa capacidade. Ele seria injusto se confiasse a nós algo que não pudéssemos administrar. A parábola dos talentos ensina que o pouco é muito. Algumas pessoas enfatizam o fato de que o servo inútil recebeu apenas 1 talento. Ora, aquele servo com 1 talento recebeu um montante de 20 anos de salários acumulados de um trabalhador de sua época. Acredite, isso era mais que o suficiente para realizar muitas aplicações a fim de que aquele dinheiro rendesse. Com isto, aprendemos que o que parece pouco, na verdade, é muito. Alguns intérpretes defendem que aqueles servos da parábola eram escravos e nem possuíam salário. Porém, se considerarmos que aqueles servos eram trabalhadores comuns da época, o servo que recebeu apenas 1 talento teve em suas mãos uma quantia que, muito provavelmente, nunca havia ganho em toda a sua vida, mesmo somando todos os salários que já recebera até então, principalmente devido à expectativa de vida naquele tempo. Mesmo que aos olhos de alguém pareça ser pouco, o que Deus nos confia é muito mais do que poderíamos conseguir por conta própria. A parábola dos talentos ensina que nada do que temos é de fato nosso. Somos apenas depositários, não somos donos dos talentos que recebemos. Nossa função é administrar e zelar por aquilo que Deus nos dá, porém, Ele é o dono e continuará sendo. Algumas pessoas se vangloriam diante de suas realizações e capacidades, porém, não conseguem enxergar que um dia terão que prestar conta de tudo ao verdadeiro dono. A parábola dos talentos ensina que devemos multiplicar o que Deus nos dá. Ao recebermos tais talentos, em gratidão a Deus por ter depositado em nós tamanha confiança. Devemos, então, aperfeiçoá-los a fim de que sejam úteis para a expansão do reino e que os resultados glorifiquem unicamente ao nosso Senhor. Ensina que
Os talentos são valiosos, mas há algo ainda mais valioso. Na parábola, os dois servos bons receberam uma promessa de que, devido ao sucesso diante das responsabilidades que exerceram, ambos seriam colocados em responsabilidades ainda maiores. Podemos notar a importância dessa promessa quando calculamos o valor do patrimônio que foi confiado ao primeiro servo. Ele ficou responsável por uma quantia equivalente a 100 anos de salários de um trabalhador da época. Isso realmente era muita coisa. Porém, o senhor dele comparou essa enorme quantia como pouco em relação ao que ele receberia no futuro. Nada do que conhecemos ou recebemos nessa terra, por mais valioso que seja, se compara à promessa que eternamente participaremos da alegria do nosso Senhor. Quando o proprietário convidou os servos fiéis para participarem de sua alegria, ele ofereceu aos empregados a oportunidade de ocuparem uma posição a qual não tinham direito. Eles sentariam à mesa com seu senhor e, regozijando-se, lembrariam do trabalho que foi desempenhado. O cristão verdadeiro, servo fiel, será convidado a participar de uma mesa a qual não tinha direito algum de participar, porém, não por seus méritos, mas pelos méritos de Cristo, pela infinita misericórdia e bondade do Senhor que confiou a ele os seus talentos. A parábola nos ensina que o servo mau, além de negligente, é perverso e não assume a sua culpa. Se não lermos atentamente essa parábola, poderemos até pensar que o servo inútil não aplicou o seu talento porque se sentiu inferior aos outros, ou porque realmente teve medo de perder o talento de seu senhor. E por pouco não acabamos sentindo pena daquele servo. Porém, não é nada disto. É possível notar claramente que aquele servo era mau e perverso, e nas contradições de suas palavras, ele revelou uma natureza egoísta, que foi incapaz de perceber a bondade de seu senhor. Ele disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Já escutei alguns pregadores interpretarem esta expressão como um tipo de elogio. Alguns até enfatizam que nosso Deus colhe onde não planta, como se isso fosse um tipo de milagre. Porém, essa afirmação do servo mau, na verdade, foi uma acusação contra o seu Senhor. Ou seja, com seu comportamento e sua declaração, ele estava acusando o proprietário de ser cruel e maldoso. Quando ele diz que seu patrão colhe onde não plantou, ele está querendo dizer que seu senhor exige algo a qual não tem direito de exigir, pois quem não planta não deve colher. Basicamente, em outras palavras, ele está dizendo: o senhor é cruel e fiquei amedrontado. Não apliquei o seu dinheiro e a culpa é totalmente sua. A verdade é que aquele senhor só teria sido injusto, tentando colher onde não plantou, se ele não tivesse dado nenhum talento para aquele servo. No final da parábola, notamos que o patrão declarou que o servo se enforcou em suas próprias palavras. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Perceba que ele simplesmente está falando: se você realmente pensa isso de mim, então deveria ter pelo menos deixado o talento com os banqueiros, para que você pudesse me apresentar algum juro e talvez ser poupado da minha crueldade. O servo incompetente não assume seus erros. Ao contrário,
Ele busca apresentar desculpas. A parábola também ensina que até o pouco que se tem será tirado. O servo inútil era também mentiroso, quando ele afirmou que devolveria tudo. O que pertencia ao seu senhor, ele estava mentindo, pois o que de fato pertencia ao seu senhor não era apenas o talento, mas os juros também. Quando depositamos uma quantia no banco, esperamos reavê-la corrigida por juros. Esse é o nosso direito. Caso contrário, estaríamos sendo roubados. Aquele servo mau também roubou o seu senhor. Daí vem a ordem para tirar-lhe até o pouco que tinha, pois naquele momento ele passou a ser devedor de seu senhor. Receber talentos não significa ser aprovado por Deus. O servo mau não perdeu a salvação, como muitos alegam. Na verdade, ele nunca a teve, pois embora fosse chamado de servo, ele não conhecia o seu senhor e o julgava de maneira completamente equivocada. Porém, essa parábola trata de talentos que são confiados aos homens e que podem ser multiplicados. Reflita sobre esta parábola. Bem, por hoje é só. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.